Oi galera, tudo bem? Vamos para a parte 2 tentando crescer esse perfil e parte 2 continuação da história, né? Então, gente, depois do acidente eu fiquei um tempo na casa da minha avó. O acidente ocorreu entre Pirapozinho e Presidente Prudente. A minha avó morava em Tarabai. O acidente ocorreu enquanto eu e a minha mãe, eu, meu irmão, o motorista e minha prima estavam indo pro sítio, né? Almoçar no sítio. Aconteceu toda essa tragédia. Depois de um tempo, eu fui morar com meu pai. Voltei a morar com meu pai, né? Foi aonde ele trabalhava muito. Eu tive que aprender a crescer, né? Vamos dizer assim, a crescer, virar uma criança adulta. Porque enquanto ele trabalhava, eu ficava em casa sozinha. Então foi aonde eu tive que aprender a passar roupa. Eu quis aprender, na verdade, para mim sobreviver, né? Tive que aprender a passar roupa, lavar roupa, fazer comida. Ele já deixava algumas coisas prontas, mas em vez em quando eu sentia fome. Então eu meio que tinha que aprender a se virar a fazer, né? Eu lembro que na época ainda ele me ensinou a fazer um ovo no micro-ondas. Eu fazia muito esse ovo no micro-ondas quando eu estava com fome. Nessa época ainda ele supria minhas necessidades. A geladeira era sempre cheia, que era só eu e ele. Não me faltava Danone, não me faltava bolacha, né? Nessa época ainda ele foi um pai. Eu não posso vir ser injusta porque nessa época ele foi um pai. Depois de um tempo ele conheceu uma mulher onde a gente não se dava muito bem, que é a esposa dele até hoje. A gente não se dava muito bem, a gente tinha muitos conflitos um com a outra e não dava certo. Foi aonde aconteceu muitas e muitas situações, né? De eu não conseguir conviver dentro de casa, eu ficava na escola. Na escola eu ia pra rua brincar na casa das minhas amigas. E aí eu meio que não tive um afeto com meu pai, não tive uma criação de pai porque eu ficava longe dele. Tanto é que até hoje a gente se vê uma vez a cada 3 meses e olha lá ainda, não troca mensagem, não tem aquele afeto de pai e filha, né? Nessa época ainda eu engravidei para poder sair de casa, né? Eu engravidei com 14 anos, tive meu filho com 15 anos, por causa de todas as situações que vinham ocorrer na minha cabeça de jirico. Eu achava que era um meio de sair de casa, me livrar daquela situação. Enganada eu estava, né? Porque hoje em dia eu olho e falo, putz, se eu tivesse feito diferente e aguentado mais um pouquinho, talvez a situação seria diferente da minha vida, né? Mas enfim, eu fiquei um tempo da minha gravidez na casa do meu pai, acredito que uns 3 meses da minha gravidez, só que isso já tava ruim. Antes de eu engravidar, vocês imaginam, depois de eu engravidar. Não tava dando certo, entendeu? Não dava certo, ocorreu muitas coisas que eu fiquei chateada, né? Até antes de eu engravidar, eu olhei pro meu pai e falei assim, você prefere eu ou a sua mulher? E ele falou, eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela, independente de você querendo ou não. Então isso meio que mexeu muito comigo e foi um passo a mais pra desandar minha vida. Porque eu fiquei muito magoada com a situação, né? Mas, tipo assim, como assim um pai aceitar uma mulher do que uma filha? Hoje em dia eu já compreendo a situação, já não guardo mais mágoas, né? Ele tá com ela até hoje, tem a família dela, né? Que ele adotou como família dele. Aí, né, depois de tudo que ocorreu, a Tatiane vendo o que estava ocorrendo, a Tatiane é minha ex-sogra, vó do Pietro. A Tatiane veio o que estava ocorrendo, ela me buscou com o filho dela pra morar na casa dela porque ela não estava aceitando aquela situação. Ela já sabia um pouco da minha vida, né, o que eu já tinha vivido, e ela teve meio que compaixão, né? Me tirou de lá, me colocou para morar na casa dela sem obrigação nenhuma. E aí foi onde eu passei o resto da minha gravidez. Passei o resto da minha gravidez, tive meu filho. Meu filho completou 1 ano de idade. Eu esperei meu filho completar até 1 ano de idade, fazer a festa dele. Só que eu e o filho dela não se dava bem. Era muitas brigas, eram muitas discussões, eram muitas mentiras. Muitas coisas ocorreram nesse meio tempo, sabe? De eu ter ficado com o filho dela. No começo era 1000 maravilhas, né? Mas por ter sido um relacionamento precoce, tudo muito... não deu certo, como muitos imaginou, não deu certo, né? E aí eu falei, conforme aquelas brigas, tudo, eu falei, nossa, eu preciso sair dessa situação. Mas como uma menina de 15 anos sairia dessa situação, 16 anos, né? Passou 1 ano do meu filho, 16 anos sairia dessa situação com um filho de 1 ano, recebendo 300 a 400 reais de pensão. Como que eu iria me virar? Foi aonde eu arrumei uma república. Tava conversando com o dono da república e numa das brigas que teve, eu já tava de saco cheio de tudo que tava acontecendo.
de amizades no meio, entendeu? De mentiras, até traição, porque eu não duvido que tenha tido traição, entendeu? Eu tava de saco cheio daquilo e aí eu explodi. Eu falei, eu vou embora. Conversei com o dono da República, deixei tudo combinado. Só que nesse meio tempo, antes disso, eu conversei com a Tatiane. Eu falei, Tatiane, você consegue ficar com o meu filho? Se eu fosse para casa da minha avó, eu não sei se lá eu conseguiria dar a melhor vida para ele. Você conseguiria ficar com o meu filho? E ela falou que sim, que ela cuidaria do meu filho. E eu confio nela até hoje, olhos fechados, porque a criação que meu filho teve, acredito que eu, desmiolado da cabeça, que nem eu era, não teria dado. Entendeu? E aí, isso é onde veio muitos julgamentos, porque eu fui para a República, meu filho ficou com ela. E aí, onde surgiu muitos boatos, muitos julgamentos. Porém, o que ninguém conta é que antes de eu ir para a República, eu liguei pro meu pai para ficar na casa do meu pai com o meu filho, para não abrir mão dele. E o que eu recebi? Não tem espaço. Eu liguei para minha avó de Tarabai para ficar com o meu filho na casa dela. O que eu respondi? Sua tia está morando aqui, não tem espaço. Então não foi tipo assim, eu vou deixar meu filho e vou para uma república. Não. Eu ainda procurei situações para sair daquilo com o meu filho, entendeu? Para estar junto com o meu filho. Só que como eu fui para Ourinhos, como que eu ia levar uma criança? Se eu chegasse lá e aí? Porque passar fome, eu sozinha, eu passaria porque eu já era meio que acostumada com isso, né? Meio que já vivia um pouco disso. E meu filho, de 1 ano, como que eu faria? Porque 1 ano já come. Como que eu viveria com meu filho de 1 ano em uma república? Foi aonde foi sentado, conversado, né? Os julgamentos vieram, principalmente daqueles que não abriram as portas para mim, entendeu? O maior julgamento veio deles. Só que quando eu fui pedir ajuda, ajudaram? Não. E aí foi isso. Eu fui morar na República, lá em Ourinhos, onde acabei conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas que até hoje, né, eu converso com alguma delas, pessoas que me apoiaram, pessoas que me ajudaram. Eu fiz um ciclo de amizade ali como se fosse uma família, né? Tanto é que eu tenho uma tatuagem aqui, escrito Ohana, que foi meio que uma homenagem a eles, né? Que eu sempre falei que eu ia fazer. E é isso, gente. Eu vou acabar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longe, mas tem parte 3 ainda, porque tem muita coisa dessa vida ainda, viu? Acompanhe aí. Gravidez do Pietro. Tatiane Walter, avos do Pietro. Um aninho do Pietro. Amigos de Ourinhos.